Já coloquei o senhor como host. Pessoal, bom dia. Essa é a missão 51. Hoje nós vamos ter a apresentação de Luiz Guilherme, da Unifei. Ele vai estar falando sobre a questão do centro de saneamento, né? Obrigado, Luiz, pelo seu interesse aí. Eu estou tornando você agora anfitrião, tá? Para que você compartilhe sua tela e comece a realizar a sua apresentação aí. Bom dia. Bom dia, pessoal. Estão vendo minha tela certinho? Minha tela está aparecendo para vocês? Assim. Assim, Luiz. Obrigado. Tudo ok. Bom, eu sou Luiz Guilherme, sou aluno de Física na Unifei e espero que todos vocês estejam bem, seguros nesse período tão difícil de pandemia. Bom, eu sou participante da missão 51 e eu gostaria, antes de iniciar minha apresentação, estar ressaltando alguns detalhes, talvez para quem vá assistir no futuro, poder se contextualizar. Bom, a missão ela está sendo realizada do dia 25 de setembro a 9 de outubro do ano de 2020. Atualmente, nós somos 11 participantes. O nosso objetivo são os protocolos para habitats espaciais. Essa aqui foi a arte desenvolvida pelo professor Júlio para a divulgação da missão. E, inicialmente, eu gostaria de estar mostrando essa arte conceitual desenvolvida em missões anteriores, que foi nela que eu me baseei para estar realizando essa apresentação. Bom, eu sou atualmente o responsável pelo centro de saneamento. E, ao longo dessa apresentação, eu vou estar explicando qual que é a necessidade da existência de possíveis artes conceituais, equipamentos e tecnologias envolvidas, a estrutura organizacional, como que vai se dar o treinamento de astronautas e os recursos necessários. Também vou falar dos protocolos e rotinas, tecnologias da infraestrutura aplicadas na Terra, diretrizes a serem aplicadas na vida diária e como são impactados os objetivos de desenvolvimento sustentável. Bom, para começar, a necessidade do centro de saneamento. Marte, como vocês podem ver nas duas imagens que eu peguei, é um planeta inabitável. A sua atmosfera não é propícia para a vida humana, sendo a maior parte composta, se eu não me engano, por CO2. O seu solo, ele não é atualmente próprio para a plantação, então, se no momento vocês levassem alguma coisa para ser plantada, ele não seria apto a isso, e ele não tem água, como a gente tem na Terra. Então, a única água que ele tem ou está no subsolo ou está em calotas, como nos polos norte e sul, como nessa imagem. A partir disso, eu parto para a questão da arte conceitual. No momento, eu estou utilizando, assim como eu estou utilizando do modelo desenvolvido em missões anteriores, que é num sistema de andares. Estão basicamente divididos em dormitórios, a cozinha e uma área de espaço comum e o ambiente de trabalho. Essa aqui seria uma imagem mais detalhada de como seria por dentro. E eu vou estar aprofundando agora um pouquinho de o que tem em cada uma das partes. Começando de cima para baixo, eu gostaria de falar dos dormitórios. Os dormitórios eles vão ter camas, banheiros e armários. Vai ser o ambiente onde os astronautas vão estar descansando, vão estar dormindo, e tem que ser um ambiente confortável, uma vez que o astronauta ele vai provavelmente passar
alguns longos meses ou até o resto de sua vida. Então, eu acabei achando essa imagem aqui e achei muito interessante, onde o astronauta tem um ambiente bem espaçoso para que ele possa dormir e com uma série de gavetas onde ele pode armazenar de forma adequada todo o seu equipamento. Bom, o segundo andar é a área de recreação. Eu tive um probleminha na hora de projetar. Bom, ele é dividido em 4 partes: a cozinha, as mesas, a área de lazer e os armários. Eu acabei utilizando essa imagem aqui, que é uma imagem, é uma simulação de como que é a estação Hermes, do filme Perdido em Marte. Então, para que vocês possam ter uma visualização de como que seria o ambiente, seria um básico ambiente onde nós convivemos hoje, onde o astronauta tem um espaço para poder descansar, relaxar e realizar suas atividades. Nesse andar, vai ter também uma seção onde vão ficar as hortas verticais, onde ele pode produzir todo o alimento para a sua estação, caso aconteça uma situação como a gente está simulando, de isolamento dos membros. No primeiro andar, é a estação de trabalho. Na estação de trabalho, eu foquei em 5 equipamentos. O equipamento de geração de oxigênio, uma vez que Marte não tem ar respirável para os humanos. A geração de água, uma vez que, ao longo do tempo, toda a água que a gente levar para Marte, ela vai começar a se perder ou vai se tornar inútil para consumo. E para prolongar essa reutilização da água, a gente precisa de um sistema de coleta e tratamento de resíduos. Para garantir a qualidade do ar, vamos precisar também de um sistema de revitalização do ar, para que garanta que não haja a presença em excesso de CO2 em alguma das habitações e assim possa prejudicar a vida dos astronautas. E por último, após a geração do oxigênio da água e o seu tratamento, nós precisamos de um sistema de distribuição de água e oxigênio. Bom, quando a gente fala nisso, a gente pergunta, mas a gente já tem esses equipamentos? No momento, a gente já tem desenvolvido alguns. Por exemplo, a Estação Espacial Internacional tem o ACLS, que é o equipamento que faz o sistema de suporte de vida deles. Ele coleta a urina e o suor dos astronautas para poder realizar um processo de filtragem e permitir a reutilização da água. Ele também coleta o ar e balanceia para que os astronautas tenham um ar adequado para sua respiração. E um equipamento que no momento está sendo enviado para Marte é o MOXIE. Ele está, se eu não me engano, no rover Perseverance, e ele está a caminho de Marte no momento. Quando chegar lá, a equipe da NASA vai desenvolver uma série de estudos para comprovar a sua eficiência, uma vez que ele vai coletar o CO2 da atmosfera e realizar a quebra desse CO2 em oxigênio. Se for comprovada a eficiência desse equipamento, a gente pode ter certeza que a produção de oxigênio em Marte vai estar garantida. Eu coloquei aqui a representação de como que funciona todo o processo do sistema de coleta sistema de suporte à vida da estação espacial, que eu achei bem interessante, porque ele era bem mais complexo do que eu imaginei que fosse. Bom, agora eu vou tratar da estrutura organizacional do centro de saneamento. Eu dividi ele em 3 cargos: o chefe do centro de saneamento, o especialista em saneamento e o analista de dados. O chefe do centro de saneamento é o responsável por coordenar o centro de saneamento. Cabe a ele averiguar o cumprimento das funções de todos os membros de sua equipe. Além disso, cabe a ele tomar decisão por alterações na quantidade de oxigênio e água a serem produzidos, de modo que atenda à demanda das outras estações de trabalho. É interessante verificar aqui que a presença desse chefe é extremamente vital para o funcionamento de toda a estação, uma vez que vai haver constantemente uma perda de água ou uma perda de oxigênio
e possíveis vazamentos que são naturais a esse tipo de estação. Então, ter alguém que possa estar realizando as alterações quando necessário para suprir essa falta é extremamente importante. Bom, o especialista em saneamento é o responsável por operar os equipamentos quando se fizer necessário, bem como por realizar sua manutenção periodicamente. Também é responsável por produzir novas peças em uma impressora 3D. É recomendada a presença de 2 especialistas, um com foco em ar e o outro na água. Bom, eu poderia ter colocado apenas um, mas eu acredito que seja essencial ter essa divisão para que o especialista que for ter a sua função, ele seja especialista em apenas um assunto. E isso não sobrecarregue ele de trabalho e de conhecimento, uma vez que ele pode vir a se confundir numa situação de estresse ou de muito perigo. Analista de dados. Cabe ao analista realizar avaliações diárias da qualidade do ar e da água, de modo que seja capaz de informar o chefe do centro de saneamento sobre a necessidade de produção de mais desses recursos, além de identificar possíveis vazamentos da estrutura. Bom, eu acredito que esse cargo, apesar de parecer que não é um cargo essencial no primeiro momento, que algum dos outros membros poderia fazer, eu acredito que seja de extrema importância que tenha uma pessoa específica para isso. Assim como anteriormente eu citei no especialista em saneamento, o analista de saneamento ele tem que ter essa função só para ele, para que não haja uma sobrecarga de atividades, uma vez que a equipe pode estar focada em dar manutenção no equipamento e pode passar desapercebido alguns dados relevantes. Bom, treinamento dos astronautas. Eu acredito que o treinamento dos astronautas ele vai se dar em 2 momentos. O primeiro, que é o tradicional como as agências espaciais têm desenvolvido, e posteriormente, se selecionados para uma missão para Marte, eu acredito que eles deveriam passar por uma especialização na área que vão trabalhar, para que no momento em que eles cheguem lá, eles cheguem sabendo da total manutenção do equipamento e fazer o que for preciso. Como exemplo disso, eu cito o filme Perdido em Marte, em que o personagem principal só sobreviveu porque ele era um especialista em botânica. E assim ele conseguiu adaptar o solo de Marte para poder sobreviver. Outra pessoa no lugar dele não teria essa capacidade. Bom, a questão agora que eu vou tratar é sobre os recursos. Inicialmente, durante a missão de ida e preparação da base, até que os alimentos estejam prontos para serem consumidos, eu acredito que nós iremos se alimentar de rações, que serão enviados junto com a missão. Essa aqui é uma foto real de comida que é enviada para a estação espacial. Eu estava pesquisando e descobri que a NASA tem um laboratório só para desenvolver os alimentos para os astronautas. Então, eles focam na questão da nutrição, do sabor e da eficiência da comida. E após esse primeiro momento, onde a gente vai estar se alimentando dessa ração, a gente vai passar para o consumo dentro da base, com base no que a gente produzir. E eu cheguei aos seguintes dados, avaliando os relatórios das outras missões e algumas pesquisas que eu fiz na internet. O consumo diário de um astronauta de água seria algo em torno de 11 litros e aproximadamente 2 quilos de comida. Semanalmente, esse consumo subiria para 77 litros e quase 15 quilos de comida. Colocando no contexto da nossa missão, que são 11 pessoas, seriam diariamente consumidas 121 litros de água e semanalmente 874 litros. E agora eu queria falar de um ponto que eu tive muita dificuldade para encontrar. Eu não achei nenhuma informação que falasse do consumo dos astronautas pelo ar, pelo oxigênio que eles respiram, e em que taxa que ele deve ser produzido. Então, eu levanto o questionamento aqui, talvez por uma possível pesquisa nessa área, de quanto oxigênio os astronautas precisam para sobreviver e qual que é a capacidade atual de produzir.
ainda mais para uma equipe de 11 pessoas, ou até mais. Na estação espacial, se eu não me engano, eles não ultrapassam 5 pessoas no momento. Então, talvez seja um tópico relevante para ser discutido. Eu vou estar falando agora um pouquinho dos protocolos. O primeiro protocolo são as rotinas, que são basicamente a realização das suas funções diárias, que foram especificadas nos cargos que eu citei anteriormente. A questão da segurança, eu optei por ressaltar aqui o controle de surtos, epidemias e pandemias em um sistema de vedação. O que são esses dois protocolos? O primeiro é para uma situação como a que a gente está vivendo, só que num caso um pouco diferente. Vamos supor que o vírus ele é transmitido pelo ar. Então, seria necessário existir um equipamento que filtrasse o ar que a tripulação respira, para que alguém que esteja infectado em uma das bases não contamine uma pessoa que está infectada na outra. O mesmo vale para a água. E um sistema de vedação seria algo mais drástico, como no caso de uma explosão dentro da base, para que o ar de toda a estação não fosse perdido, ele vedaria essa seção e impediria a perda desse oxigênio. Bom, o protocolo de atividades de ocupação e entretenimento. Eu acredito que deve exigir apenas o contato humano dos astronautas para que eles interajam entre si, porque eu imagino que viver em Marte vai ser extremamente, vai abalar extremamente a pessoa, a pessoa, então ela vai precisar ter um contato humano constante para que ela perceba que ali ela não está sozinha e que ela tem alguém para contar. E o outro ponto, eu acho que é importante que ele tenha um contato constante com a família, uma vez que, dependendo do tipo da missão, talvez ele nunca volte para a Terra. E no mais, eu acredito que é de livre escolha do astronauta. Então, se ele optar por ler um livro, ele pode ler, ver filmes e por aí vai. O protocolo de microprodução de alimentos. Eu optei por seguir o protocolo que viesse a ser desenvolvido pela equipe da estufa. Então, não tem nada no momento que eu desenvolvi a respeito. E como eu citei anteriormente na questão do especialista em saneamento, eles vão seguir protocolos de reposição de peças, usando impressora 3D. Então, vai haver todo um procedimento para ele produzir a peça e para ser devidamente descartada. Tecnologias aplicadas na Terra. Eu gostaria de ressaltar tais. O sistema de geração de água e coleta e tratamento de resíduos. Eu acredito que, num primeiro momento, eles são os que mais vão afetar, que mais vão ser necessários para a gente no momento, uma vez que existem comunidades que vivem em regiões desérticas e extremamente isoladas. Então, o acesso deles à água, para subsistência e para plantações, é extremamente limitado. Então, tecnologias que geram e tratam a água são de extrema importância para melhorar a qualidade de vida deles. E o sistema de revitalização do ar talvez seja um sistema mais drástico que eu imagino para um futuro. A cada ano que passa, a gente lança cada vez mais toxinas na atmosfera da Terra. Então, eu acredito que num momento futuro, se não for feita uma conscientização rápida, a gente tem que usar as ferramentas de terraformação de Marte no próprio planeta Terra, citando como exemplo o MOXIE, que poderia ser usado na Terra em larga escala para o combate ao aquecimento global. Diretrizes que também podem ser aplicadas na Terra. Bom, nós não seguimos muito à risca um sistema de coleta de água para a sua reutilização. Então, muitas vezes a gente descarta e, posteriormente, não vem a reutilizar. Então, a gente precisa também criar uma conscientização da economia de recursos. E, como a gente está fazendo no momento, desenvolver diretrizes de distanciamento e isolamento em tempos de surto, epidemia e pandemia. No momento, a gente tem só a visão da pandemia, que pelo novo coronavírus.
Mas eu gostaria de citar também exemplos que podem acontecer de forma isolada, como o surto de ebola. Então, é, é o tipo de protocolo que a gente ainda não tem desenvolvido. Então, eu acho que missões em Marte, em que as pessoas estariam expostas a surtos, epidemias e pandemias, seriam extremamente vitais para aperfeiçoar as diretrizes que a gente tem na Terra no momento. Bom, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu, eu identifiquei 6 dos 17 que se encaixam perfeitamente na nossa missão. O primeiro deles é o 5, a igualdade de gênero. O 6, água limpa e saneamento, que, por sinal, tem tudo a ver com o centro de saneamento. O 9, indústria, inovação e infraestrutura, que para mandar os astronautas para lá e manter uma qualidade de vida aceitável para eles, a gente vai precisar de uma infraestrutura inovadora que só pode ser construída por uma indústria adaptada. 11. Cidades e comunidades sustentáveis. Uma vez que as bases em Marte são só um primeiro ponto, no momento futuro a gente vai estar desenvolvendo cidades marcianas. Então, eu acredito que a concepção dessas cidades pode vir a, a, a atingir a Terra de maneira a aperfeiçoar nossas próprias cidades. Uma vez que essas cidades em Marte serão construídas com um forte senso de consumo e produção responsável, que é o tópico 12. E eu acredito que a parceria em prol das metas, uma vez que os países que se unirem para fazerem missões mais elaboradas em Marte, consequentemente vão atingir os pontos anteriormente citados e gerando uma maior qualidade de vida na Terra, como consequência. Bom, essas foram as minhas referências. Eu me coloco à disposição para conversar com quem assistir essa apresentação no momento posterior. E eu agradeço por tudo.